Olá, o Sindepres Entrevista começa agora. Hoje nós vamos conversar com o biólogo Jaime de Souza Neto. Ele é professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu, e coordenador do Laboratório de Genômica Funcional e Microbiologia de Vetores, um dos laboratórios do Instituto de Biotecnologia da Unesp, também em Botucatu. Nós vamos conversar um pouco sobre essa epidemia da dengue, do Zika vírus e da febre chikungunya. Professor, muito obrigada pela sua presença, por essa entrevista. A gente há tempo estava esperando essa oportunidade e eu acho que hoje a gente vai conseguir esclarecer aqui algumas dúvidas sobre esses temas. Obrigado, Cleide. É um prazer estar aqui com você hoje. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho, sua atuação enquanto docente e também dentro do laboratório. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí para o nosso telespectador entender. Bom, eu sou docente da Faculdade de Ciências Agronômicas no curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, né? Okay. Então a gente estuda muito biotecnologia ali. O que está diretamente ligado ao trabalho que vem sendo desenvolvido no IBTEC, né? Que é o Instituto de Biotecnologia. Sim. Então o IBTEC, ele é um centro de pesquisa especial da Unesp, né? E ele é um centro de pesquisa multiusuários e multidisciplinar. O que significa? A gente tem diversos grupos ali dentro que pertencem a outras unidades da Unesp. Então, a gente tem grupos do Instituto de Biociências, da Faculdade de Medicina, outros grupos da Faculdade de Ciências Agronômicas, que são todos ali dentro, né, ligados pelo quê? Pela biotecnologia. Então, ele é um instituto. A missão deste instituto ele é congregar ali dentro diversas capacidades, expertise, experiências vinculadas à biotecnologia. E a gente tem biotecnologia animal, biotecnologia humana, vegetal, promover parcerias públicas e privadas, né? Então, tudo ali dentro do IBTEC. Então, essa é a filosofia do Instituto. Professor, antes da gente entrar especificamente nesse nosso tema de hoje, né, que é nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do Instituto e também já falar da principal pesquisa que está acontecendo no momento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre dos trabalhos anteriores, por exemplo, que o Instituto desenvolveu ou está desenvolvendo ainda, que não seja necessariamente dentro dessa área da febre dengue, Zika vírus e chikungunya. O Instituto, na verdade, é um instituto muito novo, né, muito recente. Ele foi fundado no final de 2012, né? E aí os pesquisadores começaram a se mudar para lá e popular o IBTEC. Então a nossa atuação de pesquisa feita no IBTEC hoje é muito recente, então uma atuação de 2 anos. Mas além da área de pesquisa em vetores, né, em doenças transmitidas por vetores como dengue, malária e leishmaniose, que já são estudadas lá, né, pelo meu grupo e por outros grupos que estão ali também. A gente tem também pesquisa na área veterinária, virologia veterinária, por exemplo, diagnósticos moleculares, né. Temos pesquisadores trabalhando também com câncer, né, progressão de certos tipos de câncer, alguns cânceres também ligados a vírus, né. Temos pesquisadores que atuam também na área de bioinformática, área de genômica. Então, assim, a gente tem vários grupos que se complementam, né? E que estão ali no IBTEC. Isso ainda está acontecendo, até porque o Instituto é novo, então os trabalhos estão ainda, alguns até no início. Os trabalhos estão começando a sair, né? Os trabalhos. Mas a gente já conseguiu montar um grupo, ou vários grupos, né? Bem fortes que permeiam todas essas áreas, né? Desde as doenças infecciosas, câncer, bioinformática, até análises mais complexas de estrutura, de moléculas de interesse de saúde pública, humana, animal e vegetal. Ou seja, tem uma diversificação bem grande. Isso. Aí. A ideia do Instituto é que ele seja diverso, é que ele não fique focado em só uma área, né? É importante que todos os grupos que estejam ali, eles trabalhem com a biotecnologia. Né? Agora, em que áreas eles estão trabalhando com essa biotecnologia, isso é menos importante para o IBTEC. Né? O interessante é que a gente tenha dos grupos mais diversos da nossa universidade ali dentro, representando todas as áreas, né, do conhecimento que utilizam a biotecnologia para desenvolver produtos, né? Professor, uma curiosidade. A Unesp é uma universidade já tradicional, né, no estado de São Paulo, no país. E a minha pergunta é assim, por que tanto tempo para constituir um instituto como esse, que é importante, né, para a saúde do nosso país, né? Qual é a grande dificuldade que se encontra para constituir um trabalho como esse?
Olha, a grande dificuldade é, primeiro, você precisa de investimento, né? Você precisa de uma estrutura física, né? Você precisa de um prédio, você precisa de investimento da universidade, que já tem o seu orçamento comprometido com várias Outras ações, né? E né? obrigações. Então, isso primeiro tem que entrar na lista de prioridades, né, da universidade e que entrou, né, por ações muito fortes da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, esses institutos finalmente saíram do papel, né? Depois que você tem esses institutos saindo do papel, você precisa popular esses institutos, né? E aí entra um outro tipo de ação, que é você selecionar as pessoas certas, os grupos, né, certos, que vão para esse instituto, né, primeiro, para promover o instituto, né, e para trabalhar em parceria, né? Então, os grupos que vão para esses lugares, eles têm que ter essa visão de ações cooperativas, né, e compartilhadas, multiusuários. Ou seja, um grupo que vai para lá hoje, eles têm que estar ciente de que todos os equipamentos que ele vai levar vai passar a ser utilizado, né, por todos os outros que já estão ali, né? Então, assim, são vários fatores, na verdade, né? Depois que os fatores, né, financeiros e prioritários são vencidos, né, então você tem a segunda luta, que é colocar ali pessoas competentes, comprometidas né? também com aquele exatamente, projeto, né? Assim, no IBTEC a gente conseguiu vencer já esses dois primeiros passos. Agora a dificuldade, quer dizer, talvez não chamaria de dificuldade, mas o nosso desafio agora, né, é conseguir manter essa estrutura e conseguir fundos para a pesquisa que a gente precisa, né? Esse é o próximo passo, na verdade. Isso, na verdade, esse é o passo que nunca acontece. Exatamente, mas na verdade esse é o passo que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Né? Porque a gente está sempre buscando verba para pesquisa, a pesquisa está acontecendo e você vai sempre buscando mais. O senhor falava de parceiros. Quais são os parceiros hoje, né, para esse projeto do Instituto? Bom, a gente tem parceiros hoje, né? Primeiro que a gente tem uma ação ali dentro muito importante das agências de fomento. Né? O IBTEC hoje ele só existe, né, primeiro por causa, eu acho que ele existe por causa da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas ele só também funcionou por causa das agências de fomento. E a gente destaca muito a FAPESP nisso. Né? Então, por exemplo, a gente tem projetos, eu sou um exemplo, um auxílio jovem pesquisador, que são auxílios de grande porte, em que a FAPESP ela permite que você monte um laboratório inteiro, né, com equipamentos, bolsas para estudantes, verba para insumos, né, plásticos, reagentes que a gente precisa na pesquisa no dia a dia. Né? Exatamente. Então, essas agências de fomento como a FAPESP, por exemplo, elas foram fundamentais para que a gente conseguisse, né, a infraestrutura necessária ali, em termos de equipamento e insumos para pesquisa, né? Então, isso é um ponto muito importante. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse concretizar também o Instituto. Agora, nós temos também outras parcerias na área acadêmica. Sim. Né? Então, parcerias importantes, por exemplo, com universidades da Inglaterra, né, do Reino Unido, Universidade de Keele, a Universidade Imperial College, que é uma das mais importantes do mundo, né? Principalmente nessa área. A parceria que nós temos lá é nessa área de doenças transmitidas por vetores, né? Mas, de novo, todas através de parcerias, de acordos de cooperação da FAPESP com essas universidades. Então, né, você consegue otimizar, né, o pedido de recursos, de verba para pesquisa, e também do CNPq, por exemplo, né, do governo federal. Então, isso foi fundamental para que a gente conseguisse concretizar essas parcerias e fazer do IBTEC um ambiente internacional, dinâmico, né, que pense e produtivo, né, que se consolide como um instituto de excelência da universidade. Bom, então, professor, já que a gente contou um pouco aí da estrutura, né, da estrutura do Instituto, eu queria que o senhor falasse hoje qual tem sido a força-tarefa dentro do Instituto em relação, como é que tem sido feito, né, esse trabalho dessa pesquisa, e que é a força-tarefa
que o senhor fale um pouco para a gente sobre esse projeto. Eu sei que nesse bloco a gente não vai conseguir concluir um pouquinho dessa ideia, mas a gente já pode começar a falar agora um pouco sobre isso. Tá. Então eu vou te contar como que foi a entrada do IBTEC, né, nessa rede de pesquisas sobre o vírus Zika, né, que na verdade, né, ela foi criada utilizando, né, esse arcabouço que já existia de uma outra rede de pesquisa que era a rede de estudos de diversidade dos vírus, dos genomas dos vírus. Né? E essa rede também ela estava vinculada à FAPESP, depois essa rede ficou um tempo ali em stand-by, quando surgiu esse problema da Zika, né, os pesquisadores que compunham essa rede já foram prontamente recrutados. Reativaram, né? Então já se formou a rede de estudos do vírus Zika. E aí, quando eu soube, né, dessa rede no final do ano passado, né, nós temos no IBTEC toda uma estrutura que foi montada com o apoio da FAPESP para manipulação de patógenos, de vírus, né, em nível de segurança, infecção de mosquitos em vírus, em ambiente de segurança, de contenção, né. Quando, né, a gente soube dessa rede, da formação dessa rede, então nós colocamos imediatamente as instalações do IBTEC à disposição da rede, né, e foi assim, então, isso foi muito bem aceito. No mesmo dia de conversa com a FAPESP e com a coordenação da rede, o grupo já estava integrado, né? Então foi muito rápido e foi assim que aconteceu. Até pela necessidade, né, professor? Exatamente, né? Então, a partir daí, a gente passa a integrar, né, a rede de estudos do vírus Zika. E agora, nós nunca tínhamos estudado o vírus Zika. O trabalho todo desenvolvido no laboratório era utilizando o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da Zika também, mais o vírus dengue. Sim. Né? Agora, como são vírus muito próximos e as instalações são as mesmas, né, ficou muito fácil para a gente ampliar o trabalho exatamente, para incorporar ao nosso trabalho esses estudos também com o vírus Zika. Ok, professor, a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Tá ótimo. A gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Olá, estamos de volta. Hoje a gente está conversando com o biólogo Jaime de Souza. Estamos falando um pouco sobre a febre dengue, Zika e chikungunya. Professor, eu quero que o senhor fale um pouco para a gente, para ver se a gente consegue fazer com que o telespectador entenda a essência dessa pesquisa. Então, eu pedi para o senhor explicar para a gente como é que essa pesquisa está sendo realizada, né? Ou seja, a essência dela mesmo, e qual é o objetivo, né? Qual é o intuito? Bom, sendo bem, né, explicando de uma maneira bem fácil e geral, o que a gente faz no laboratório? A gente estuda a interação entre o mosquito, Aedes aegypti, e os vírus que ele transmite, né? Vírus dengue, principalmente dengue e Zika, né? A gente ainda no laboratório não desenvolve nenhum trabalho com chikungunya. Ok. E a gente foca em o mosquito ele também tem estrutura, cabeça, corpo, intestino, né? E, lógico, muito mais simples, né? Sim. Muito menos complexo. Mas ele é um dos pontos mais importantes de interação entre o mosquito e o vírus é o intestino do mosquito. Por quê? O mosquito, ele chupa o sangue. Sim. Né? E o vírus, ele vem junto com o sangue. Então, se ele chupou o sangue de uma pessoa com Zika ou com dengue ou com chikungunya, o vírus vem junto com o sangue e se aloja ali no intestino, onde o sangue vai ser digerido. Quando ele está ali no intestino, ele vai invadir
as células do intestino, ou seja, ele vai infectar o intestino do mosquito. A partir dali, se ele consegue infectar, atravessar o intestino, ele cai no sangue do mosquito. Só que o sangue do mosquito, né, o mosquito não tem veias como a gente. É uma circulação aberta. Então o sangue do mosquito banha todos os órgãos. Então se ele cai no sangue, ele continua se replicando até chegar na saliva do mosquito, ou nas glândulas salivares que produzem a saliva. Perfeito. Né? E aí, quando o mosquito pica uma pessoa, se o vírus chegar na saliva, né, ele consegue transmitir. Então, o que a gente faz? A gente estuda essa interação do vírus com o mosquito no intestino para tentar entender o que está acontecendo ali e criar estratégias, né, de bloquear essa passagem do mosquito, do vírus, pelo para o intestino. intestino. Exatamente. Então, a ideia é o seguinte, se você conseguir impedir que o vírus infecte o intestino do mosquito, o mosquito se torna resistente, refratário, ou seja, ele repele o vírus chega ali, mas vai embora Tem um junto. bloqueio, ele não Isso, vai adiante. Ele não vai adiante e aí o mosquito deixa de ser um transmissor. Então, né, essa é a essência do nosso trabalho, encontrar quais são esses fatores para gerar, né, populações de mosquitos resistentes. E uma vez isso sendo alcançado, esse objetivo, né, professor, qual é o próximo passo, por exemplo, de uma pesquisa como essa? Bom, a gente atua em duas frentes, né? Primeiro, a gente tenta entender quais são, por exemplo, os genes, né? Esses fatores genéticos que atuam nesse processo. E o segundo, quais são as bactérias, que o mosquito ele também tem várias bactérias no intestino, e tanto os genes, né, que são do próprio mosquito, quanto as bactérias que estão ali, interferem nesse processo. Né? Então a gente está tentando identificar quais são os genes e quais são as bactérias. Né? Se você identifica um gene, por exemplo, né, que dê ao mosquito esse caráter de resistência, você pode manipular esse gene. A gente tem em laboratório, a gente tem diversas ferramentas hoje de biologia molecular para manipular esse gene, né, induzir uma mutação, fazer uma pequena modificação, ou que ele pare de funcionar, ou que ele funcione melhor, né? A ideia é sempre de tornar o mosquito resistente. E aí você tem, então, uma população que não transmitiria mais o vírus. Pensando em longo prazo, essa população poderia ser liberada no ambiente, na natureza, como já vem sendo feito com esse Aedes, né, que é chamado de Aedes do bem, né, mas é um princípio diferente. Esse aí não é o mesmo princípio que essa pesquisa, por exemplo. O princípio do Aedes do bem é reduzir a população. Né? A pesquisa que a gente faz, a ideia é tornar o mosquito resistente. Né? Então é diferente, mas a gente usa ferramentas parecidas no laboratório. Né? Então essas populações resistentes de mosquitos poderiam ser liberadas na natureza. Né? Por outro lado, se a gente encontra uma bactéria, né, que consiga bloquear o vírus no intestino do mosquito, e essa bactéria espera que ela seja muito adaptada ao intestino do mosquito, porque ela está ali, né, já encontrada ali, o que você pode fazer? Você pode liberar também essa bactéria, borrifar na natureza. E digamos que essa bactéria, ela atinja alguns criadores, aqueles criadores que, por exemplo, você não consegue conter, porque você, lógico, se você encontrar um criadouro, você vai eliminar o criadouro, você não vai jogar a bactéria ali e deixar o criadouro, você vai eliminar o criadouro, né? Então é importante ressaltar que todas essas estratégias, elas são complementares. As ações que já existem são integradas. hoje, né? A gente nunca fala de controle de dengue, de doenças transmitidas por vetor e controle individual. A gente fala de controle integrado. Então é um conjunto de estratégias para controlar. Né? Então, dentro desse âmbito da pesquisa, as bactérias, então, por exemplo, poderiam ser borrifadas, né? E aí elas atingiriam esses mosquitos. E o mosquito que ingerir essa bactéria, ela vai se replicar ali dentro do intestino do mosquito, porque ela é adaptada àquele ambiente, e aí o mosquito se tornaria resistente. Né? Então, essa é uma opção. E outra opção, né,
A gente sempre tem vários... Que, na verdade, vão sendo observadas ao longo da pesquisa. Exatamente, Né? né? Professor, qual que é hoje? A gente sempre fica com uma expectativa muito grande quando a gente se depara com um projeto como esse, né? Especialmente nesse caso dessas doenças que tem preocupado bastante o brasileiro, né? Qual é a expectativa hoje da equipe em prol desse trabalho, assim? Eu sei também que é um trabalho para médio e longo prazo, mas quando a gente fala para médio e longo prazo, a gente consegue tratar disso num tempo mais próximo do que a gente tem hoje? Ou esse médio e longo prazo, ele é realmente médio e longo prazo sem uma data? Como o tempo é relativo, né? Uhum. É muito complicado. Qualquer previsão que eu te der, ela pode ou não se cumprir, porque a gente depende de muitos fatores, né? Principalmente pesquisa. Você faz um planejamento, você testa uma hipótese, aquela hipótese pode ser verdadeira ou não, né? Se ela não for verdadeira, aí você você começa de novo. Então, por exemplo, né? Agora a gente já tem evidências, né, de que esses fatores que nós estamos estudando, eles influenciam, né, nesse processo. Tá. Então, por exemplo, eu imagino que em 1, 2 anos, mais ou menos, a gente já tem alguns, pelo menos, desses fatores identificados. Né? Agora, a partir daquele momento que você identifica os fatores, né, ele tem que ser o fator ideal. Você não pode pegar aquele fator para criar uma estratégia se ele não te dá, por exemplo, 100% de certeza. Né? Então, é esse período, né? A pesquisa demora bastante, né? Mas é esse período depois que após a descoberta, também que é muito demorado. Né? Porque você só consegue implementar algum tipo de estratégia se você mostrar que ela é segura. Né? Imagina, por exemplo, uma bactéria dessas que a gente identifique. Né? A gente só vai conseguir liberar essa bactéria na natureza se ela não for tóxica. Se ela não causa outras contaminações, né? Não só em humanos, mas também em animais, na natureza. Né? Exatamente. Então, assim, são muitos processos. São muitos processos, né? Por isso, são pesquisas que a gente consegue obter resultados palpáveis, né? Em 2, 3, 5 anos, né? Resultados palpáveis. Agora, você transformar isso em um produto, isso pode levar mais tempo, né? Aí, dependendo das condições que você tiver, isso pode ser, meio que imprevisível, né? De você dizer quando que isso vai estar disponível. Entendi. Professor, esse trabalho tem uma integração, porque existem outros grupos, inclusive de outras universidades brasileiras, que também estão desenvolvendo algumas pesquisas, né? Eu tenho informação, por exemplo, eu não sei explicar exatamente aqui como é que é a linha de pesquisa de um professor da Unicamp. Eu não sei se o senhor... Olha, na verdade, a rede hoje, né, por exemplo, essa rede formada agora, que foi até pouco tempo atrás formalizada pela FAPESP, né? Então a FAPESP agora criou um programa especial, né, de pesquisa sobre o vírus Zika, mas a rede, né, ela é composta por mais de 40 grupos. Né? Se você pegar aqui grupos como, por exemplo, o meu é considerado até um grupo pequeno, que são 7 pessoas. A equipe, se você né? pegar a equipe, mas se você pegar grupos com 15, 20 pessoas, quer dizer, nós estamos falando aí de... Eu não sei exatamente quantas pessoas, mas provavelmente mais de 300 pessoas, não sei, envolvidas nessa rede. Né? Agora, a pesquisa em si, ela abrange todos os pontos possíveis, né? Então, tem grupos trabalhando com essa associação entre o vírus e a microcefalia, né? Tem grupos trabalhando no desenvolvimento de vacinas, tem grupos trabalhando no desenvolvimento de diagnósticos específicos, diagnósticos rápidos, que principalmente diferenciem Zika de dengue. Tá? Para justamente atender um pouco essa demanda do que está acontecendo hoje, né? Exatamente. Tem grupos trabalhando... Essa epidemia toda e você tem que ter algum diagnóstico. Sim, tem grupos trabalhando na epidemiologia, na vigilância, entendendo quais são os tipos de vírus que estão circulando por aí, se é o mesmo vírus que está, por exemplo, aqui, ou que está em outras regiões de São Paulo e do Brasil, né? Então, assim, são pesquisas das mais diversas, né? Envolvendo o vírus Zika. Ok. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre
o senhor falou hoje do foco, né? A questão dos grandes focos aqui da doença, né? Do mosquito no Brasil. A pesquisa, ela vai atender, obviamente, um processo do futuro sobre essas doenças, né? E para o momento, o que o senhor, como é que o senhor tem observado essas formas que têm sido utilizadas para combater essa epidemia do momento? Como que o senhor tem observado isso? O senhor acha que está na linha correta? É isso mesmo? Ou o senhor tem observado algumas bizarrices, por exemplo? Olha, eu acho que a gente acredita que a gente encontrou, pelo menos agora, o caminho de como combater essas doenças, através de forças-tarefa, através de ações integradas entre governo e população e academia, né? Academia envolvendo os pesquisadores, as universidades, porque eu já falei isso e falo de novo, né? Eu garanto que você nunca viu uma campanha de combate a essas doenças, de combate ao vetor, principalmente, que é o Aedes aegypti, como você viu esse ano. Não, esse ano, em todas, você liga a TV, você vê uma inserção. Todas as outras foram muito tímidas, né? Sim, sim. Então, assim, a gente vê, né, uma campanha muito intensa, né, de conscientização, principalmente da população. Agora, só isso não é o suficiente. A população, ela também precisa fazer a sua parte. Qual que é a participação da população nesse processo de combate à doença? A gente pode colocar, por exemplo, professor, quanto por cento? Porque eu sempre penso que nós somos fatores importantes nesse processo. Então, eu não consigo dimensionar uma porcentagem, até por não ser da área, mas eu acho que a sociedade, ela tem grande responsabilidade. O senhor consegue ilustrar melhor isso? Eu acho que a da população talvez seja uma das mais importantes, né? Porque não adianta o governo fazer campanha, investir em pesquisa, né? E você não tirar o criadouro que está no fundo do seu quintal, né? E isso acontece, a gente vê casos e mais casos da TV mostrando, o vizinho está vindo mosquito na minha casa, chama a vigilância, a vigilância vai lá. O maior foco são esses locais mesmo? Estão nas casas das pessoas? Não, tem nas casas das pessoas por negligência. Agora, a gente tem terrenos baldios, né? Você pega, por exemplo, cidades com problemas de urbanização. Das prefeituras, né? Sim, das prefeituras, dos governos, né? A urbanização desordenada, né? Como a gente vê em grandes cidades, com favelas, casas sobre casas. Isso favorece muito, né? Para você ter focos, né, desses mosquitos. Por isso que a gente não pode dar essa impressão para a população de que não há nada que possa ser feito para controlar o vetor, porque senão a população ela baixa a guarda e para de controlar, mas de fato o controle mesmo, a erradicação do Aedes aegypti, ela é extremamente complicada. Porque é um mosquito que está adaptado a qualquer recipiente pequenininho que tenha água. E na maioria das vezes você não vai conseguir enxergar e encontrar esse recipiente. Agora, não é por causa disso que você vai deixar de fazer. Mas é por isso, né, que a gente trabalha nessas outras alternativas para controle dessas doenças, né? Se você tem o controle do vetor, se você tem vacinas, tratamento, educação e todas essas novas estratégias de, por exemplo, populações resistentes, bactérias que tornem mosquitos resistentes, você atacar a doença, né, agora não só o vetor, com tudo isso, né, aí sim você consegue reduzir drasticamente até eliminar. Né? Professor, a pergunta fica para o próximo bloco, mas já vou fazê-la aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma afirmação. A gente fala um pouco da responsabilidade, quer dizer, nós estamos tratando de questões hoje sobre essas doenças, em especial a mais antiga, que a gente pode dizer, que é a febre dengue, mas isso poderia muito bem ter sido contido no passado, porque não é um problema novo, né? Mas o senhor fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Ok. A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto.
A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Estamos de volta com o último bloco do programa Sindepres Entrevista, que conversa hoje com o professor e biólogo Jaime de Souza. Professor, é aquela lá, a última pergunta que a gente fez no bloco anterior. Às vezes a gente fica até indignado, né? Porque a gente observa que tem um alvoroço, tem uma preocupação instantânea no momento, mas por um tema que é recorrente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa falta de preocupação, em especial do setor público, em relação a essas questões. Olha, na verdade é o seguinte, a gente acho que talvez um dos principais erros tenha acontecido quase 70 e 80 anos atrás, na década de... após a erradicação do mosquito, na década de 60, quando aqueles programas de controle de vetor, eles foram dissipados, né? Porque a gente já tinha o Aedes aegypti, né? A gente teve um problema sério que foi a febre amarela e teve toda aquela campanha de erradicação. O mosquito ele foi considerado erradicado do Brasil. A gente ficou livre do Aedes aegypti em território nacional. E aí teve-se aquela sensação de estamos agora, né? Estamos livres, acabou. Não e todas aquelas ações, aqueles programas, eles acabaram. Só que países vizinhos, né, principalmente da América Central, eles não fizeram a mesma coisa, eles não erradicaram o mosquito de lá. E aí, o que acontece? O mosquito, ele veio descendo de novo e foi reintroduzido, né? E ele entrou aqui e começou de novo a se espalhar, né? Agora, talvez tenha se subestimado, né, quando o mosquito começou a se espalhar, que a gente teria problemas tão sérios com a dengue e depois agora com Zika, né? A gente tem outros vírus que podem ser transmitidos por ele, né? pelo Aedes aegypti, né? E as ações de controle, isso a gente sabe, elas não têm sido eficientes, né? Só o inseticida, só o trabalho com os agentes de saúde não tem sido suficiente, né? E a dengue ela tem o agravante ainda porque a gente não conseguiu desenvolver uma vacina eficiente, né? Até agora. Até esse momento, a gente tem né? agora as vacinas né, do Butantan, que é muito promissora. E que ainda não estava totalmente liberado, não é isso, professor? Exatamente. Foi viabilizada de forma ela emergencial. Agora, isso, exatamente, nas últimas fases, né? E a vacina da Sanofi também, né? Que aparentemente já está pronto para ser comercializada, né? Agora, o grande problema, qual o grande problema com dengue? A gente tem 4 sorotipos, né? São 4 vírus dengue circulando. E uma vacina eficiente, ela tem que proteger contra os 4 sorotipos. Porque se ela se proteger só contra um e não contra o outro, isso pode ser um fator até de risco, né? Porque se você tem anticorpos contra um dos vírus... De aumentar a infecção? Exatamente, de dar uma dengue severa depois, né? Então, essa também foi uma das grandes dificuldades de se desenvolver uma vacina para controlar a dengue. Então, assim, obviamente, né, seria muita hipocrisia da minha parte falar que não houve negligência. Sim. Houve, mas existem outros fatores, né, também complicadores que não deixaram que uma vacina, por exemplo, fosse criada. Agora, um ponto importante que eu acho importante ressaltar, se você tem uma vacina contra a dengue, ela só protege contra a dengue. A vacina contra a febre amarela é para a febre amarela, contra a Zika vai ser contra a Zika. Agora, a gente só tem um vetor, que é o Aedes aegypti. Para todas essas doenças. Né? Então, mesmo que você crie uma vacina para a dengue, para a febre amarela, para a Zika, e se chega um próximo vírus
transmitido pelo Aedes aegypti, né, que a gente já sabe que tem outros vírus, eles só não representam ainda uma ameaça para a gente aqui no Brasil. Né? Por isso a importância de pesquisa como a que o senhor desenvolve. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que um erro que talvez não se pode repetir agora é que, digamos que em algum tempo, né, a Zika deixe de ser um problema no Brasil. Essas redes que foram formadas, elas não podem ser dissolvidas, elas têm que ser mantidas. Então, para quê? Para que se continue estudando, né, esses outros vírus que podem surgir, né, aqui no Brasil e que podem ameaçar a população. Né? Então, acho que a gente está numa fase agora de nunca mais abaixar a guarda, é sempre continuar alerta. Entendeu? Professor, eu sei que é difícil dimensionar isso, mas o senhor que é da área, e eu sei também que não é necessariamente só por parte do pesquisador, né, da área, para que projetos como esse continuem se porventura a gente tiver aí uma queda da doença no Brasil e tudo mais. Existem outros fatores que influenciam para a continuidade de projetos como esse, de uma rede como essa. Mas qual é a perspectiva do senhor? O senhor percebe que há esse ânimo, né? Há essa, por parte das pessoas envolvidas? Todos, né, que forma essa logística inteira, para que se porventura a gente tiver aí uma redução, uma queda, e que esse trabalho continue, ou realmente as pessoas pensam dessa forma, olha, vamos combater nesse momento e não vamos mais trabalhar nisso? Não, pelo que eu vejo, né, dos pesquisadores envolvidos com essa rede, né, existe um ânimo, uma vontade muito grande, né, de continuar esse trabalho, mesmo que a Zika deixe de representar um problema. O problema sempre é a questão de investimento? Vai depender? É um dos maiores problemas. Isso. Eu acho que é uma somatória. A boa vontade, né? O engajamento, ao invés de boa vontade eu chamaria de engajamento. O engajamento dos pesquisadores é um fator importantíssimo. Agora, sem contrapartida governamental, institucional, isso inclui as universidades também, e das agências de fomento, ninguém consegue fazer pesquisa. Né? Eu posso ter lá um laboratório montado, mas sem verba para comprar insumos para o laboratório, a pesquisa não anda. Sem bolsas de estudos, né, para os estudantes, para os pós-doutorandos, não tem mão de obra para fazer a pesquisa. Então, sem essa contrapartida, e que no momento tem sido, né, muito bem feita, aqui no estado de São Paulo, principalmente pela FAPESP, a gente consegue fazer o que está sendo propõe, feito hoje, né? Mas é importante que isso seja mantido. Seria catastrófico, por exemplo, um corte, né, nessa área, principalmente, por exemplo, na área de saúde. Num momento como esse. Né? E colocaria em risco toda a nossa pesquisa, anos e décadas de pesquisa. E mais uma vez está dando um tiro no pé, né? Sim. Porque assim, a gente tem a somatória de todos esses problemas que nós estamos encontrando hoje em relação a essas doenças, foi justamente por não pensar na prevenção, né? Durante muito tempo. Como a gente pensou nesse último bloco falar um pouco mais dessas doenças, em especial febre, dengue, febre Zika. Nesse último bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco desses assuntos de forma generalizada. Eu queria que o senhor voltasse na questão da vacina da dengue, só para o telespectador entender. O que a gente tem hoje no Brasil? Essa vacina, ela combate esses 4 vírus? Sorotipos, é isso? A eficácia dela, para todos os sorotipos, ela varia. Ela vai de 40% para um até 80% para outro, né? Agora, e outra coisa que essas vacinas, elas têm uma faixa, né, etária de ação, de priorização, né? Agora, o que os estudos, né, dizem é que essas vacinas elas podem reduzir em até 95% a transmissão da dengue em áreas endêmicas, né? Agora, mesmo que não sejam as vacinas perfeitas, né, é o que nós temos. É o que tem hoje. Né, hoje, isso representando né, décadas de pesquisa. Né? Então, é o que nós temos hoje. Eu acho que o ponto mais importante é que esses ensaios, esses últimos testes clínicos, né, comprovem a eficácia dessa vacina e que elas sejam consideradas seguras para a população. Né? E aí a gente tem os órgãos reguladores, né, a Anvisa, por exemplo, que vai dizer se elas podem ou não
circular. Circular, exatamente. Entendi. Professor, qual que é a diferença, isso é a maior parte, né, das pessoas tem grande dúvida, entre febre dengue, zika e chikungunya? O que difere essas doenças? Olha, os sintomas são, né, principalmente os sintomas iniciais, eles são muito parecidos, né? Então a pessoa tem febre, né, muita fraqueza, dor no corpo. Agora, a zika e chikungunya, geralmente a pessoa possui erupções na pele, né? E na dengue a pessoa tem mais aquela vermelhidão, né, generalizada. Agora, para chikungunya, por exemplo, um dos sintomas que é muito característico é aquela dor nas articulações. A pessoa ela fica travada, né? Ela não consegue se movimentar. Eu vi um vídeo apresentado uma vez, é extremamente doloroso. Agora, o mais importante, né, é dificilmente a pessoa ela vai conseguir identificar, né, eu acho que é zika, eu acho que é dengue, eu acho que é chikungunya, ou eu acho que é gripe. Apareceu os sintomas, o melhor o que é? Procurar o médico. O médico ele vai saber olhar aquele paciente, né, e dizer, olha, possivelmente, né, é suspeito de dengue. Há diagnósticos, hoje já há diagnósticos claros entre essas 3 doenças nos hospitais, por exemplo, brasileiro? Olha, não. A gente tem... Eu não vi, eu pesquisei sobre isso e não vi nada. Não, já existem diagnósticos sendo preparados, né, por grupos da rede, né, que se diferenciam, por exemplo, Zika de dengue, né, mas isso ainda não está liberado para todo o sistema de saúde, né, produzir isso para todo o sistema de saúde é, né, extremamente caro e leva muito tempo. Né. Eu queria que o senhor falasse um pouco também de um outro assunto que é muito preocupante no momento, né, que o Brasil está passando, que é a questão da microcefalia, né. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto e fazer com que o telespectador entenda o seguinte, hoje, na verdade, né, eu lendo sobre esses temas para fazer essa pesquisa, que vi que recentemente, né, muito recentemente, foi, como é que fala, caracterizado essa ligação, né, essa ligação entre o Zika vírus e a microcefalia. Na verdade, assim, não existe uma evidência única que diga para você o vírus Zika causa microcefalia. Mas a gente tem um conjunto de evidências, né, que, quando levadas em consideração, elas não deixam dúvida de que o vírus Zika ele pode levar ao desenvolvimento de microcefalia. Né? Agora, outro ponto importante, né, não significa, né, agora não se entende ainda como que isso acontece, não se sabe ainda como que isso está acontecendo. Né? E, por exemplo, estima-se que a maioria dos casos de Zika sejam assintomáticos, a pessoa pega e nem fica sabendo. E nem todas as mães gestantes que contraírem Zika, né, vão ter filhos com microcefalia. Né? Então isso ainda não se entende muito bem por quê e como que isso acontece. Né? Outra questão é a seguinte, é só microcefalia? Né? Microcefalia é uma das causas, né, dessa infecção. Dessa infecção. Exatamente. Né? Mas podem gerar outras. Pode gerar outras lesões neurológicas, né, visões oculares, por exemplo. Né? Um ponto bem, quer dizer, mais preocupante ainda, né, professor? Sim, exatamente, porque, né, até está muito obscuro as informações sobre isso. Então, o que se fala hoje não é apenas de microcefalia, é de uma síndrome congênita de Zika, né? Ou seja, você tem um conjunto ali de patologias, né, de sequelas que uma infecção com o vírus pode deixar. E a microcefalia, ela é provavelmente uma delas. Né? E sobre a questão de não engravidar, professor? Como é que o senhor tem observado essa... Eu não sei nem se é uma campanha, porque eu não observo o Brasil fazendo uma campanha em prol dessa ação. Eu acho que o Brasil, principalmente, tem essa tradição de não interferir com as decisões pessoais, né, de cada habitante. Agora, por exemplo, os institutos, né, ligados à saúde, como por exemplo o CDC, né, dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, ele coloca lá claramente, né, que o vírus Zika ele é um risco para gestantes, principalmente
né, para os filhos né, para os fetos, né, que podem desenvolver microcefalia. E a recomendação dada hoje pelo CDC é que esses casais que planejam ter filhos, mas que frequentam áreas endêmicas para Zika, ou áreas que tenham circulação do vírus Zika, é que discutam isso com seus médicos, né? Ou seja, planejem com cautela. Essa gravidez. Né? Exatamente, porque de fato é um risco. Né? Você não pode chegar para uma pessoa hoje e garantir para ela que se ela engravidar e pegar Zika, o filho dela não vai... Não existe garantia nenhuma. Muito pelo contrário, isso pode acontecer. Exatamente. E quando se determina, por exemplo, aqui no Brasil, eu li muito sobre a possibilidade de não engravidar nos próximos 5 anos, por exemplo. Isso, 5 anos é pelo fato de estudos estarem sendo encaminhados, estudos de vacinas, justamente por isso, esse período? Exatamente, porque primeiro não adianta só você... Porque é um prazo para a gente entender o que está acontecendo e tentar ter algum tipo de controle, como, por exemplo, sobre essas doenças. A vacina, né? Então, mesmo porque não adianta, quer dizer, é muito importante você entender quais são as causas dessas alterações, né? Da microcefalia, por exemplo. Mas provavelmente você vai entender primeiro antes de ter um mecanismo de controlar isso, de prevenir isso. Né? Então, por isso que se fala nesses prazos. Né? Agora, isso, né, é uma decisão muito pessoal, muito exatamente. Pessoal. Professor, agora assim, falando um pouquinho de prevenção, eu não acho nem que é prevenção, né? Por exemplo, eu tenho um bebê de 8 meses, né? E eu li em algum lugar que a microcefalia, ela pode atingir bebês dessa idade. Isso é real? Isso é... Uma vez que essa criança for... Na verdade, é o seguinte, o que não se sabe é quais são os efeitos a longo prazo de uma infecção com Zika. Né? E nem se sabe ainda também quais são os efeitos do vírus Zika em crianças. Né? Porque também não tem um grande estudo recente sobre isso. Exatamente, a gente não conseguiu entender ainda nem, né, a causa e efeito com microcefalia. Né? Então, são perguntas, né, que permanecem ainda abertas. Sem respostas, sem né? respostas, mas que ainda não se pode descartar. Né? Então, mas vai ser importante. Né? Até em adultos a gente tem sequelas graves que são, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. Né? Que a pessoa fica com, né, o sistema nervoso abalado, afetado. Né? Então, ela leva inclusive até a morte. Né? É verdade. Então, é uma doença muito recente, né? Principalmente com essa gravidade que a gente está tendo no Brasil. Em outros lugares ela não foi tão grave assim. Né? Então, isso vai levar tempo ainda para a gente conseguir responder. E sobre a questão da contaminação? Fala-se também já da possível contaminação através do sexo. Sim. A gente já sabe, né, que, por exemplo, o vírus ele é mais persistente na saliva, na urina e no sêmen do que no sangue. Então, o vírus ele pode ser encontrado nesses ele é mais fluidos. Resistente, é isso? Não é que ele é mais resistente. Ele é persistente. Ele, em um certo momento, ele desaparece do sangue, você não consegue mais detectar o vírus no sangue. E detecta isso é muito rápido. Com muita né? facilidade. Alguns dias depois dos sintomas, você já não consegue mais detectar o vírus no sangue. Mas ele fica por semanas e até meses no sêmen, por exemplo. Então, outra recomendação desse CDC, né, é que, por exemplo, homens que viajaram para áreas endêmicas não tenham relações com mulheres grávidas, com suas parceiras, porque eles podem transmitir o vírus através do sêmen. O vírus, né, do Zika através do sêmen. Agora, né, o quão representativo isso a gente não sabe com relação ao vetor. Tá. A gente sabe que o vetor, que está disseminado pelo país inteiro, pela América Latina toda, ele, né, tem um papel talvez o mais importante na transmissão dessas doenças, né, da Zika, por exemplo. Agora, a gente não sabe ainda proporcionalmente, né, quanto que a transmissão sexual, sanguínea, ou pelo vetor, né? Pelo vetor provavelmente é o
a maior, né? É a maior forma de transmissão. Mas né? vocês têm sim essas outras formas de transmissão do vírus. Entendi. Professor, agora de uma forma assim bem didática, uma pergunta muito simples, mas ela é que eu falo, é o que o brasileiro tem que se preocupar hoje, que é a questão da prevenção. Uhum. Como é que uma família hoje, que tem, por exemplo, um bebê, deve se preparar ou prevenir contra essas doenças hoje? Quais são as formas mais práticas que a gente encontra hoje? A maior prevenção, né, que poderia existir, que seria a vacina, né, a gente ainda não tem. Não tem, né? Então, o que nós fazemos de prevenção hoje é eliminar o vetor e eliminar a picada do vetor, certo? Como é que você faz isso? Eliminando criadouros, sim, né, e se protegendo, utilizando repelente, roupas compridas, né? Agora, isso, né, são representa medidas... quanto por cento de prevenção? É difícil de dar números, né? Porque a gente tem, por exemplo, repelentes que são muito bons. Agora, eficácia temporária e ele só protege você, né? Então, é uma proteção muito pessoal, não uma proteção coletiva. Já a eliminação dos criadores é uma proteção coletiva, né? Então, proteção mesmo. Agora, você pode usar outros profiláticos, como, por exemplo, colocar telas na sua casa. Tá. Então, assim, o que a gente tem de proteção hoje? Evitar o mosquito e evitar a picada do mosquito. Então, para isso vale quase tudo, né, professor? Colocar telas, se for o caso, um mosquiteiro até na cama dos próprios adultos, né? A única coisa que não é recomendável, né, é você colocar armadilhas dentro da sua própria casa. Né? Por exemplo? Por exemplo, colocar um copinho ali que possa atrair um mosquito, porque mesmo que essa armadilha ela fique ali com o mosquito adulto, você está atraindo mosquitos para dentro da sua casa. E aquele mosquito, antes de ir para aquela armadilha, ele pode te picar. E se ele estiver infectado, ele vai te transmitir. Entendi. Assim, mesmo que essas armadilhas sejam utilizadas, elas têm que ser colocadas em locais estratégicos, definidos, né? Que não atraiam o mosquito, né, para onde você está, para te picar. Para o meu local, né? Você meu ambiente, né? Você tem que evitar ficar perto dos mosquitos, né? E essa é a maior prevenção. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Olha, eu achei que foi, assim, de grande utilidade pública mesmo, né? Há tempos a gente queria preparar alguma coisa desse tipo aqui para o telespectador, para os internautas da TV Sindepress, e hoje a gente teve essa oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Poder falar um pouco da pesquisa que a gente está desenvolvendo e também poder orientar um pouquinho a população sobre como lidar com essa epidemia que a gente está vivendo, ou com essas epidemias que a gente está vivendo. Essas epidemias, né? Tá ok. Muito obrigada, professor. Obrigado. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.